Olá pessoal, vamos para mais uma aula hoje, tá? Sobre mudanças de estado. É uma matéria assim que vocês já viram, né, em outros anos de escolaridade, né, um pedaço dela, e até em outras disciplinas. Então agora a gente vai olhar mais para o lado da física, tá? Estados físicos da matéria. Como todos nós já sabemos, né? É sólido, líquido e gasoso. Bom, o sólido, ele apresenta forma e volume bem definidos. O líquido apresenta forma indefinida, porque o líquido vai depender do recipiente ao qual ele foi colocado, né? Mas o volume ele é bem definido, a gente consegue definir 1 litro de água, 2 litros de leite, né? Mas a forma dele vai depender da forma do recipiente. E o gasoso, a forma e o volume eles são indefinidos. Por quê? Porque o gás ele tende a ocupar todo o espaço no qual ele está daquele recipiente, tá? Por isso que ele é indefinido. Bom, e aqui nós vamos identificar, né, o nome dado a essas transformações do estado físico da matéria, tá bom? Do sólido para o líquido. Do sólido para o líquido nós chamamos de fusão. Então, do sólido para o líquido, fusão. E do líquido para o gasoso? Será o quê? Vaporização. E do sólido para o gasoso é chamado de sublimação direta. Tem livros que abordam apenas como sublimação, tá? Bom, agora vamos ver o processo inverso, tá? Se aqui eu tenho uma sublimação direta, aqui embaixo eu vou ter o quê? Indo do gasoso para o sólido. Vai ser uma sublimação inversa, né? Meio que óbvio. Agora, do gasoso para o líquido, vai ser condensação. E do líquido para o sólido é solidificação. Entendido até aqui? Então essa parte ela é mais conceitual, né? Apenas para a gente relembrar esses conceitos que a gente já viu em outras disciplinas, tá? E agora sim a gente entra na parte um pouco mais física, né? Que vai exigir um pouquinho mais do conhecimento de vocês e da compreensão do que eu vou explicar. Curvas de aquecimento e resfriamento de uma substância pura. Primeiro vamos entender o que é uma substância pura. Substância pura é aquela que é constituída de partículas quimicamente idênticas, tá? Então, o gráfico, quando a gente for analisar, nunca vai ser de uma mistura, até porque as misturas, né, pode ser que um material ele se solidifique, que ele evapore numa determinada temperatura e outro material talvez necessite de uma outra temperatura. Então, na verdade, você teria que montar 2 gráficos em um só, entendeu? Mas montar um gráfico para uma mistura você não... pelo menos no ensino médio a gente não entra nesse mérito, tá? Então, vou começar com um exemplo que eu tenho água, tá? Eu tenho água a uma temperatura inicial de menos 20 graus Celsius. E essa água ela é aquecida até 100 graus. 100 não, vou botar aqui 110 graus Celsius. Tá? Então, a gente vai montar essa curva. Bom, quer dizer que para ela sair de menos 20 e chegar a 110, é porque ela vai estar o quê? Recebendo calor, tá? Que representa a quantidade de calor,
E aqui, quando é uma curva de aquecimento, é porque vai ser uma quantidade de calor que a substância tá recebendo para poder fazer essa transformação, tá ok? Lembrando que a água a menos 20 graus Celsius, ela está em qual estado? Sólido, né? E a água em 110 graus Celsius, ela vai estar no seu estado de vapor. Bom, então vamos lá, né? Então, nós temos um gráfico aqui, quantidade de calor, quantidade de calor, e aqui o eixo da temperatura. Então, identifiquei aqui menos 20 graus, tá? Que é a temperatura inicial da água. A sua temperatura, ela está o quê? Se elevando. Sendo que quando atinge 0 graus Celsius, que é quando está sobre o eixo aqui, né? A temperatura é 0. O que acontece? A água, ela deixa de estar no seu estado sólido e começa a derreter, né? Está sendo aquecido, então a 0 graus ela começa a derreter. Isso ocorre de forma instantânea? Chegou a 0 graus, deixa de ser gelo e passa a ser água? Não, né? Então ela vai ter que ficar recebendo calor, até que todo o seu estado sólido ele deixe de ocorrer e permaneça apenas no seu estado o quê? Líquido. Então, aqui eu destaquei bem, tá? Que é o momento onde está ocorrendo a transformação do seu estado físico. E nesse ponto aqui, digamos que já derreteu o gelo. Então, agora eu só estou com líquido, sendo que eu quero que chegue até a temperatura de 110. Então, o calor que ele vai receber vai fazer com que a sua temperatura aumente até atingir o quê? 100 graus, né? Bom, e quando atinge aqui os 100 graus, ele vai passar a ter o mesmo comportamento que ele teve aqui, né? Por quê? Porque quando atinge 100 graus, o que acontece com a água? Ela começa a evaporar, correto? Então, ela vai evaporar de uma vez só? Não, ela vai ter que ficar recebendo calor até que ela evapore. Depois que ela evaporar, aí sim, né, o seu vapor ele vai ser aquecido até 110. Então, o gráfico ele vai ficar da seguinte forma. Então, aqui nós temos, né, ele evaporando, tá? E depois que ele termina de evaporar, quando não tiver mais nada líquido, aí sim o seu vapor de água vai ser aquecido até 110 graus, tá? Então, o que a gente tem que ter atenção? Se eu apenas estou variando, né, mudando a minha temperatura, o gráfico ele é inclinadinho, né? Uma reta inclinada, tá? Aqui ficou quase reto, né? Mas é inclinadinho. E quando há mudança do estado físico, aí nós vamos ter, né, paralela ao eixo, essa quantidade de calor recebido, tá ok? Vamos fazer agora a curva de resfriamento. A gente vai seguir a mesma ideia, tá? Sendo que agora, em vez de ser uma quantidade de calor recebido, né, vai ser uma quantidade de calor o quê? Cedida. Esse corpo vai estar cedendo o calor dele, tá? Por isso, uma curva de resfriamento. Bom, então agora nós vamos supor, tá? A água uma temperatura inicial de 120 graus Celsius, tá? E a temperatura final dela, 10 graus Celsius. Então, vamos ver como é que vai ficar essa curva de resfriamento. Bom, então o gráfico ele começa aqui, né? E a gente vai ter apenas o quê? Conforme vai perdendo o calor, né? E vai eliminando o calor, o que vai acontecer com a temperatura? Ela vai diminuindo. Então, a gente vai ter a seguinte reta. Sendo que quando chega aqui, né? Ele atingiu a temperatura de 100 graus Celsius. E o que acontece com o vapor de água quando ele atinge a temperatura de 100 graus Celsius? Ele começa a voltar ao seu estado o quê? Líquido. Mais uma vez, isso vai ocorrer de forma instantânea? Não. Ele vai ter que ficar cedendo calor, cedendo, até que todo o gás dele, né, todo o vapor dele, se transforme novamente em líquido. Então, ficará da seguinte forma. Então, ele vai ficar aqui, né, o gráfico de uma constante, tá?
E quando ele terminar, né, de essa transformação de vapor de água para líquido, aí sim nós vamos começar a baixar a temperatura desse líquido. Então, a gente vai ter aqui, né, uma variação de temperatura conforme o calor dele vai sendo o quê? Cedido. Bom, então ele foi cedendo o seu calor, né? E dessa forma a temperatura da água, no seu estado líquido, ela foi diminuindo. Quando chega aqui, se ele continuar perdendo calor, né? O que acontece a 0 graus? Se eu consigo resfriar a água, ela vai deixando de estar no seu estado líquido e passa a se transformar no estado sólido, né? Então, dessa forma aqui, mais uma vez, ela não é instantânea, por isso que ele fica aqui perdendo calor até que toda essa transformação ocorra, até que ela deixe de ser água, né, e passe a ser gelo. E aqui ao final, a gente quer que o gelo ele atinja a temperatura de menos 10, tá? Menos 10. Então, dessa forma, ele vai perder mais um pouquinho do seu calor para atingir a temperatura de menos 10 graus Celsius. Bom, essa é a curva de resfriamento, tá? E o que a gente pode pensar em cada trecho desse? Como é que está ocorrendo essa quantidade de calor, né? Nós aprendemos que a quantidade de calor ela pode ser sensível quando apenas há uma mudança de estado físico, quando apenas há uma mudança na temperatura, não ocorre a mudança de estado físico da matéria. E também já falei sobre a quantidade de calor envolvendo o calor latente, né, que é quando ocorre a mudança do estado físico da matéria. Por isso que é latente, ele é forte, tá? Para poder mudar o estado da matéria. Então, aqui nós podemos nomear da seguinte forma. Aqui eu posso pensar em Q sensível, né? Aqui que há a mudança do estado físico vai ser um Q latente. Aqui apenas estou mudando a temperatura, está indo de 100 até 0. Mais uma vez, Q sensível. Aqui eu estou transformando o estado físico, então é quantidade de calor latente. E aqui eu vou estar variando apenas a temperatura, então aqui também vai ser o quê? Q sensível, tá? Isso vai nos ajudar quando entrarmos em trocas de calor com mudanças de estado físico. Como é que a gente vai montar esse esquema? Da mesma forma, na curva de aquecimento, né? Nós começamos daqui de baixo, em menos 20. Então, nesse trecho aqui onde só houve a variação de temperatura, a gente vai pensar num calor sensível. Nesse trecho aqui onde há a mudança do estado físico, a gente pensa em calor latente. Nesse trecho aqui, variação de temperatura, que é sensível. Aqui mudei o estado físico, que é latente. E aqui variei apenas a temperatura, então que sensível, tá? Espero que tenham entendido sobre curvas de aquecimento. Por enquanto a gente só está esquematizando, tá? Bom, mas vamos pensar o que é o calor latente. O calor latente é aquele que, recebido ou cedido por um corpo, provoca apenas a mudança do seu estado físico. Tá? Então, ele vai estar apenas mudando o estado físico da matéria. Então, toda vez que a gente falar em mudança de estado físico, é calor latente. Quando a gente pensar apenas em variação de temperatura, calor sensível. E como é que a gente faz o cálculo? O cálculo ele ocorre da seguinte forma, é Q mole, tá? Molezinha isso, ó. Q, M, L. Onde Q é a quantidade de calor recebido ou cedido, M é a massa e L é o calor latente. Esse calor latente que ele é específico da mudança de estado físico e ele é específico da matéria. Por exemplo, aqui eu estou identificando o que quer dizer cada elemento da fórmula, tá? Q é a quantidade de calor, medidas em caloria. M é a massa em gramas
e L é o calor latente, que é medido em calorias por grama. Então, se a gente for parar para pensar no calor latente, o calor latente, por exemplo, da água, de fusão da água, é 80 cal por grama. Ele quer dizer que é necessário 80 calorias para 1 grama para fazer a conversão dela do seu estado sólido para o seu estado líquido. Tá ok? Então, isso é o calor latente. Bom, então vamos agora para a troca de calor com mudança de estado físico. Vamos pensar no seguinte, que nós já vimos a troca de calor sem mudança de estado físico. Então, nós podemos pensar na troca de calor também com a mudança do seu estado físico. Lembra daquela lei que valia? Que a soma das trocas de calor era igual a zero? Né? A soma algébrica, QA mais QB mais QC, mais quantos forem, né? Isso seria igual a zero. Essa lei aqui, ela continua valendo, tá? Sendo que agora esse QA, ele pode ser um calor sensível, esse QB, ele pode ser um calor latente, esse QC pode ser latente de novo, e esse QN pode ser outro calor sensível. Então, nada mudou, tá? Essa lei, ela continua valendo. Mais para frente eu vou fazer um exemplo, tá? Para a gente conseguir entender essa mistura. O mais importante é, quando forem fazer esse tipo de exercício, montem o gráfico, curva de aquecimento ou de resfriamento, para vocês entenderem quando você vai ter um QS e quando você vai ter um QL, tá? Para não se perder. Então vamos para o diagrama de fases, que é a última parte desse capítulo. O diagrama de fases é o seguinte, a gente vai ter um diagrama que ele mostra a curva onde ocorre essa mudança no seu estado físico, tá? Então vamos lá. O estado físico de uma substância depende da temperatura, isso todos nós sabemos, mas também depende da pressão a que a substância está submetida. Então, por exemplo, quando a gente fala, né, que a água evapora a 100 graus Celsius, isso é quando a gente está considerando a pressão de 1 atm. Se essa substância ela tiver em outra pressão, então o seu ponto de ebulição vai ser diferente. Então vamos entender como é que vai funcionar essa curva. Esse é o gráfico comum da maioria das substâncias, tá? Ele tem esse comportamento aqui. Esse daqui é para algumas exceções. Essas exceções são como, por exemplo, a água, o ferro e o bismuto e o antimônio, tá? Porque para essas substâncias, o ponto não é nem um ponto, tá? É porque, por exemplo, vamos pensar na água. A água, quando ela passa do seu estado líquido para o seu estado sólido, né, ela se dilata, que é aquela questão que nós falamos no capítulo de dilatação, que é a dilatação anômala da água, né? Eu cheguei a explicar por conta dos cristais o porquê que ocorre isso, tá? Assim como essas outras substâncias que eu falei, né? O ferro, o bismuto e o antimônio, tá ok? Mas o mais importante para a gente é entender que nessa região aqui, é um gráfico pressão-temperatura, tá? E nessa região aqui, quando tiver algum ponto aqui dentro, é porque a substância está no seu estado sólido. Quando tiver nessa região aqui, a substância está no seu estado líquido. E aqui embaixo é no estado de vapor. Mesma coisa para esse gráfico aqui, tá? Essa região aqui, a substância está no estado sólido. Essa região está no estado líquido. E aqui embaixo é o estado de vapor. Tá ok? E se a gente for parar para pensar, nós temos aqui um ponto C, que é o ponto crítico, tá? Esse daqui é o ponto C,
que é o ponto crítico. Nesse ponto crítico, a substância ela deixa de ser vapor e ela se torna um gás, tá? Ela se torna um gás. Então, a partir desse ponto, ela se torna gás. Beleza? É muito comum, né, a gente falar que quando está nessa região aqui, a gente chamar de gasoso. Tanto no estado de vapor quanto de gás. Mas aí eu já vou explicar para vocês qual é a diferença, tá ok? Bom, e nessa região aqui, tá? Central, que é onde as três retas se encontram em ambos os gráficos, é o ponto triplo, tá? Já vou explicar para vocês o que é o ponto triplo. Eu vou chamar essa curva aqui de A, essa daqui de B e essa aqui de C, tá? Em ambos os casos. Curva A, curva B e curva C. E vamos ver o que significa cada uma delas. Bom, então vamos lá. O ponto triplo, né, que eu representei pela letrinha T, aqui dos gráficos, é onde coexistem os três estados da matéria. Então, eles estão no seu estado sólido, líquido e de vapor ao mesmo tempo. O ponto C, né, é o ponto crítico, eu já expliquei. Acima dessa temperatura, a substância no estado gasoso é denominada gás, tá? Essa curva A aqui é porque é a curva de sublimação. Então, coexistem o estado sólido e gasoso, ou vapor, né? Tanto essa curva aqui como essa daqui. A curva B, que é essa curva aqui de cima, tá? Que nesse gráfico aqui ela fica ao contrário, é a curva de fusão, onde coexistem os estados sólido e líquido. Se vocês observarem, é sempre aonde estão, é tipo a divisão entre os dois estados, tá? E a curva C, que é essa de baixo, né, é a curva de vaporização. É onde coexiste o quê? O estado líquido e gasoso, ou vapor. Entendido até aí? Bom, uma observação importante é: diferente de um gás, o vapor de uma substância ela pode ser convertido em líquido, apenas aumentando a pressão exercida sobre ele. Então, o que isso quer dizer? Uma vez que ele se torna gás, ele não volta ao seu estado de líquido, ao seu estado sólido, ele vai ser para sempre gás, tá? Agora, uma vez no estado de vapor, ele pode sim ir para o estado líquido ou para o estado sólido, dependendo da pressão e da temperatura sob a qual ele é submetido. Bom, e como eu desenho muito mal, né? Eu vou utilizar a figura do livro de vocês, tá? A Vereda Digital, para a gente poder entender isso aqui. Bom, então nessa primeira figura, nós temos aí o vapor seco, tá? Na figura B, o que aconteceu? Se você observar, o êmbolo da figura A, ele desceu, né? Então, o que eu estou fazendo? Conforme eu desço esse êmbolo, é porque eu estou aumentando a pressão, tá ok? Então, aqui eu passo a ter, em vez de um vapor seco, eu passo a ter um vapor saturado, porque ele começa a ter o quê? Gotículas de água, porque eu estou aumentando a pressão, tá? Então, a gente começa a observar que o líquido está sendo retirado desse vapor por conta desse aumento de pressão. Até que eu aumentei tanto a pressão nesse recipiente, né, na figura C, e apenas passei a ter líquido no meu recipiente. Tá bom, pessoal? Espero que tenham entendido. Então, eu devo fazer depois um vídeo sobre exercícios para a gente poder fixar um pouquinho mais essa questão das trocas de calor, tá ok? Um beijo e até a próxima aula.